Então, as revoluções são quase sempre iguais. Com o tempo, por causa da estrutura, por causa da desigualdade entre ricos e pobres, certos problemas surgem. E esses problemas são extremamente comuns. O primeiro problema, O primeiro problema é o endividamento. Como os ricos têm o monopólio da riqueza, para os pobres sobreviverem, eles precisam pegar dinheiro emprestado. Mas com o tempo, por causa dos juros, os pobres acabam se encontrando em situação de escravidão. Porque você não consegue pagar o banco ou o rico, seu corpo vira garantia. Então você se torna um escravo, mas não só você se torna um escravo, como seus filhos também se tornam escravos. Assim, a escravidão se torna um problema muito comum. E então, o terceiro problema, claro, é a falta de terra. Certo, então esses são os 3 problemas mais comuns que acabam se tornando as sementes da revolução. Os pobres se endividam e assim perdem suas terras e seus filhos se tornam escravos. Os filhos dos filhos deles também se tornam escravos. Bem, devido às taxas de juros, é impossível para você pagar isso. Ok, então agora você tem uma maioria de pessoas que não tem absolutamente nenhum incentivo para viver. E agora, o que acontece? Isso é elite, ok. Diga a essas pessoas, sigam-me na revolução e eu quitarei suas dívidas. Eu lhes darei terras e acabarei com a escravidão. E é isso, ok? Todas as revoluções foram assim. Já teve nomes diferentes, ok? Por exemplo, os comunistas dizem coisas como, vamos criar um paraíso comunista. O que é um paraíso comunista? Um paraíso comunista é onde as dívidas são canceladas, onde as pessoas recebem terras e onde ninguém é escravo, ok? E outros pensam, ok, vamos criar um paraíso religioso. Islão, certo? Então, Maomé. Inicialmente, a Revolução Islâmica tratava disso. Mais tarde, isso mudou, certo? E Maomé disse a todos, vamos criar um reino celestial. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar onde as pessoas não têm dívidas, onde tem terra para se alimentar e onde não existem escravos. Portanto, se você é muçulmano, jamais poderá ser escravo, ok? Então, observe cada revolução, é sempre esse o padrão. Enquanto, com o tempo, por causa da desigualdade na sociedade, há pessoas que caem em dívidas demais, tornam-se escravas, ficam sem terra, e então, devido à superprodução de elites, surge uma facção que se separa e que, para obter poder, conquista o povo para o seu lado, certo? E se você olhar para a Guerra Civil Romana, Júlio César dizia a mesma coisa, não é? Porque ele era tão popular. Porque ele dizia ao povo romano, se eu me tornar rei, vou acabar com suas dívidas, vou libertá-los da escravidão e vou lhes dar terras. E foi por isso que tiveram que matá-lo. Porque Donald Trump é tão popular na América agora. Mesma coisa, cara. Onde os americanos estão endividados com seus cartões de crédito, empréstimos estudantis, suas casas, e então eles acreditam que se Donald Trump chegasse ao poder, se ele se tornasse rei, qual é a primeira coisa que o rei faz? A primeira coisa que o rei sempre faz é cancelar todas as dívidas. Porque se você cancela todas as dívidas, quem perde o poder? São os ricos que perdem o poder. São os ricos que são mais perigosos para um rei. Isso faz sentido? Então, novamente, esse é um padrão muito semelhante na história humana. É tudo teoria dos jogos, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, façam mais uma pergunta. Depois vamos fazer uma pausa, tudo bem? Isso está claro para vocês, pessoal? Então, outra forma de entender isso é que, de acordo com a teoria dos jogos, os indivíduos realmente não importam. Você tem que olhar para grandes grupos, tem que observar grandes tendências sociais. Você realmente não pode mudar o resultado para um certo grupos de pessoas como crianças pobres, a menos que você olhe para a estrutura geral em que elas vivem. Mais uma pergunta, pessoal. Depois vamos encerrar por hoje. Alan. Então, essa é a sociedade? Ou, só a elite que realmente governa o país, que realmente tem o poder e as motivações para manter uma sociedade? Que um certo grau de mobilidade social é permitido, mas não para todos. Mas não. Realmente uma grande mobilidade social para que, primeiro, eles possam manter seu poder, mas, em segundo lugar, para que deem às pessoas da classe mais baixa uma esperança de entrar para a classe rica. Mas não usando, revoluções ou outras coisas que, fariam essa sociedade entrar em colapso. Sim, ok, veja, você está absolutamente certo.
Então, a mobilidade social é realmente a melhor forma de governança, certo? Desde que você permita que pessoas com talento, habilidade e ambição possam subir. Eles ficarão felizes e sua sociedade será muito estável. Mas não só será muito estável, como também será muito próspera, muito criativa. Não importa qual sistema você tenha, certo? Então, o exemplo é, a América dos anos 1950 era uma democracia e havia muita mobilidade social. E por isso as pessoas trabalhavam muito e os Estados Unidos se tornaram muito ricos. Mas adivinha só, a China dos anos 1950 não era uma democracia. Era um sistema comunista, mas nos anos 1950 as pessoas também trabalhavam muito. Por quê? Porque a China estava destruída após décadas de guerra. Havia muitas oportunidades de mobilidade social. Se você trabalhasse duro, era promovido muito rapidamente no sistema. Então, mesmo sendo um sistema comunista, não um sistema capitalista, era uma economia planificada e não uma democracia. As pessoas trabalhavam muito porque acreditavam que, trabalhando duro, poderiam melhorar suas vidas. Então, a mobilidade social é a melhor forma de governança. Você não precisa de democracia, não precisa de nenhum sistema, certo? Enquanto houver mobilidade social, as pessoas ficarão felizes. O problema, porém, é que com o tempo, em menos de uma geração, todas as posições de poder são ocupadas, certo? Então, as pessoas talentosas que tornaram o país grande, que tornaram o país rico, ao conquistar o poder, eles não querem que pessoas como eles os substituam. Eles querem que seus filhos os substituam. E com o tempo, esses filhos são muitos. Então, o que acontece é que no topo todas as posições estão ocupadas. E também há uma lista de espera. Então, se você é uma pessoa pobre, que trabalha duro, realmente talentosa, infelizmente, todas essas posições no topo já estão ocupadas. E ainda há uma lista de espera, então que pena. E novamente, se você olhar para a história chinesa, certo? Veja a história chinesa, onde no início da dinastia havia todas essas pessoas talentosas. Faziam o exame de admissão civil, o Keju, e eram realmente pessoas de alto nível. Mas então o que acontece é que eles têm filhos, ensinam seus filhos a fazer o Keju e eventualmente pensam, quer saber, vamos apenas trapacear. Então eles corrompem o Keju e eventualmente quer saber, dane-se, quem puder pagar para passar no Keju, vai passar no Keju. E então todas as posições no topo são preenchidas, não há mais mobilidade social. Então o que as pessoas fazem? Elas fazem uma revolução, certo? Então você olha para Hong Xiuquan, certo? Ele falhou no Keju, ou não havia uma posição no topo para ele, então ele acreditou que se tornou o irmão de Jesus, certo? E ele iniciou essa revolução que tirou a vida de dezenas de milhões de pessoas na China. Por quê? Porque não havia mobilidade social para ele. 50 anos antes, ele teria sido um funcionário público. A mesma coisa aconteceu com Mao Zedong, certo? Quando Mao Zedong se tornou universitário, o Keju já havia sido eliminado. Portanto, não há mais nenhuma maneira de ele subir na carreira. Portanto, ele teve que começar a se envolver com novas ideias. Ok? Portanto, você tem toda a razão ao afirmar que a mobilidade social é a melhor maneira de manter a harmonia social. Mas as pessoas têm filhos e querem que seus filhos tenham sucesso. E eles vão criar um sistema em que apenas seus filhos possam ter sucesso. Isso prejudica todas as outras crianças, todo mundo, e por isso elas não têm outra escolha a não ser derrubar o sistema, entendeu? Ou de outra forma, isso é um reinício do jogo. Reinício do jogo. É isso que é uma revolução, certo? Outra maneira de dizer isso é que 100 pessoas estão jogando um jogo, 10 pessoas estão ganhando e continuam ganhando, e só elas podem ganhar. Então todo o resto pensa, dane-se esse jogo, vamos começar um novo jogo. E as 10 pessoas dizem, não, estamos felizes jogando esse jogo. Eles não conseguem chegar a um acordo, então as 90 pessoas a única coisa que podem fazer é uma revolução que permite o reinício do jogo, o que novamente possibilita a mobilidade social. E esse é o curso da história humana. Ou você sobe na escada, se não deixarem você subir na escada, então você deve quebrar o jogo, certo? Mas, infelizmente, mais uma vez, quando você está no poder, quer que seus filhos herdem esse poder.
Assim você manipulará o jogo de forma que apenas seus filhos possam vencer. E é por isso que as escolas são como são, ok? As escolas para ricos são muito diferentes das escolas para pobres, certo? Escolas para ricos, onde há muita liberdade, muita criatividade e professores muito bons. Você vai para escolas pobres e é exatamente o oposto. E a razão para isso é que o sistema está estruturado para garantir que certas pessoas tenham sucesso enquanto todas as outras fracassam. Faz sentido, Alan? Ok, ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, vejo vocês na próxima aula, ok?